As Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, a fim de verdade não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando e capacitando para compreendermos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos em uma época de polarizações. Se houve uma época na história do Brasil em que a sociedade se polarizou ao extremo, podemos dizer que esta época é hoje. Na política, na religião, nos esportes, em várias outras áreas, as pessoas estão polarizadas. Parece que se colocam umas contra as outras. As pessoas estão chegando num momento em que passam a olhar os outros como se fossem verdadeiras ameaças, como se fossem seus opositores. O lema da sociedade atual, e não é só no Brasil, não, isso parece estar ocorrendo em todo o mundo, é nós contra eles. E esse tipo de mentalidade doentia, perigosa, está causando o isolamento das pessoas, está causando segregação, violência, em casos extremos, até mesmo a morte. Esse tipo de radicalismo nas ideias, no comportamento, está provocando e gerando uma sociedade doentia, alienada, e que perdeu a noção até mesmo da civilidade. Esse tipo de sociedade doente, fragilizada, acaba se tornando alvo fácil de manipulação por parte de grupos política e economicamente poderosos e inescrupulosos. A palavra de Deus nos exorta a abandonarmos esse tipo de visão individualista, segregadora, que divide as pessoas em grupos.
e adotarmos uma postura mais inclusiva, uma postura mais unificadora, uma postura em que enxergamos a humanidade como uma rede onde as pessoas estão entrelaçadas umas com as outras, unidas entre si pela sua essência. Uma visão amadurecida da fé nos leva a enxergar as pessoas como extensões umas das outras. Nos leva a enxergar a humanidade como uma rede composta por pessoas que estão, de alguma maneira, unidas entre si pela sua essência. Como nós podemos alimentar uma visão de fé unificadora e universalizante? Paulo, em sua carta a Timóteo, escreve sobre as atitudes que nós precisamos alimentar nas nossas vidas para chegarmos a esse tipo de visão amadurecida da fé. E a primeira atitude mencionada por Paulo a Timóteo é orar por todas as pessoas. Todas. Vejam, Paulo começa o capítulo assim: antes de tudo significa o quê? Coloque isso como uma prioridade. É o mais importante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos, sem exceção. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu vou compartilhar uma bênção que eu recebi esse ano. Eu fui convidado, a partir de março, para integrar o quadro de professores da Universidade de São Paulo. Eu vou dar 2 aulas num curso da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o curso é sobre psicoterapia e espiritualidade. Como integrar psicoterapia com espiritualidade. E eu fui um dos professores convidados para ministrar esse curso. E a aula que me deram para eu preparar fala sobre a formação da nossa personalidade à luz da contribuição de um teólogo de Harvard chamado James Fowler. Esse teólogo de Harvard, também pastor, estudou e analisou centenas de pessoas à luz do tipo de fé que eles têm. E ele classificou, então, essas pessoas de acordo com o estágio de fé em que elas se encontram, ou em que elas se encontram. O nível mais avançado de fé, de acordo com Fowler, é a fé universalizante. São pouquíssimas as pessoas que conseguem atingir esse estágio de fé. A fé universalizante
é uma fé que leva em consideração todas as pessoas. E é exatamente esse o tipo de fé que Paulo procura levar e ajudar as pessoas a atingir. Uma fé que englobe não apenas você, os seus interesses imediatos, uma fé que não englobe apenas a sua família, mas uma fé que te leve a enxergar você como parte de uma rede chamada humanidade. Enquanto nós não desenvolvermos uma fé que olhe para a humanidade como um todo, a nossa fé será sempre infantil. Vejam que Paulo coloca essa visão como prioridade absoluta no nosso desenvolvimento espiritual. É importante nós enxergarmos todos os homens, sem exceção, como alvo do amor, da atenção e do afeto de Deus. É importante nós compreendermos, com base na palavra de Deus, que não existe um único ser humano, nunca existiu, não existe e nunca virá a existir um único ser humano que não seja alvo do amor e do interesse de Deus. Que não seja alvo do afeto, da compaixão, da misericórdia, da ternura, da benevolência de Deus. Não há. Enquanto nós não tivermos esse tipo de postura, nós não somos cristãos verdadeiramente maduros na fé. A verdadeira fé é universalizante. A verdadeira fé, a fé que o Espírito Santo produz em nossas vidas, é uma fé que unifica as pessoas, não as separa, não as divide. Pelo contrário, a fé de Deus em mim é uma fé que me leva a ter a visão de Deus em relação às pessoas. Uma fé que junta todos e considera todos como uma família globalizada, em favor de todos os homens. E agora Paulo, no versículo 2, acrescenta um detalhe. As nossas orações devem, além de incluir todas as pessoas, focar nas autoridades, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Por que nós devemos orar pelas nossas autoridades? Porque são elas as pessoas que mais diretamente têm a ver com o nosso padrão de vida. Existe uma visão completamente equivocada que domina boa parte do povo cristão, de que os cristãos devem ser apolíticos, ou seja, não devem se meter com nenhum tipo de política. E eu gostei da resposta que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, semana passada, deu à imprensa. Não que eu concorde com o que aconteceu, mas eu gostei da resposta dada pelo Supremo Concílio, dizendo que a Igreja Presbiteriana não é apolítica, embora ela seja apartidária. São duas coisas muito diferentes. Eu, como cristão,
ainda mais como pastor, jamais serei partidário deste partido ou daquele partido, porque a minha missão é pregar o evangelho. A minha missão não é pregar nenhum tipo de ideologia partidária, seja ela de direita, seja ela de esquerda, não é esse o meu papel. No entanto, embora eu seja apartidário, jamais deixarei de ser engajado na política. Política é diferente de partidarismo. Quem realmente leu e entendeu o Antigo Testamento vai ver que o Antigo Testamento fala muito de política. O tema predominante dos profetas, maiores e menores, como Isaías, como Ezequiel, como Oséias, como Joel, como Amós, era política. Raramente eles falaram sobre salvação. Você pode pegar os textos dos profetas, raramente você vai ver alguma passagem falando sobre salvação. O tema era política, e política no sentido social. Justiça social. E Paulo diz que essa é a nossa obrigação como cristãos, como prioridade de vida, orarmos para que os nossos governantes realmente tenham uma visão política que vise a justiça social. Ele deixa isso bem claro no versículo 2. Nós devemos orar para que as nossas autoridades possam ter uma visão social, possam adotar leis que diminuam essa desigualdade social aberrante que existe nos países do nosso planeta, principalmente em países como o Brasil. O nosso país é um dos campeões em desigualdade social. Vocês sabiam disso? O nosso país é um dos países mais injustos em termos de distribuição de renda, em termos de política de educação. É uma vergonha o índice de educação básica do nosso país comparado a outros países. Em países ainda como o Brasil, se você não tiver dinheiro, dificilmente você poderá ingressar numa boa faculdade. Porque para você aprender o que os vestibulares exigem, você tem que ter passado por uma escola muito boa e cara, com raras exceções. E Paulo diz que se nós não tivermos em mente isso, nós não somos cristãos maduros. É interessante, as pessoas olham para as pessoas achando que ser cristão amadurecido é você ficar levantando as mãos 24 horas por dia e louvando Jesus. Isso não é ser cristão amadurecido, isso é ser infantilizado. Existe um momento do louvor, sim. Existe um momento em que você deve se isolar no seu quarto e orar, sim. Existe um momento em que você deve se compenetrar no estudo das Escrituras, sim. Mas se o seu cristianismo se resumir a isso, você é infantil. Porque o cristianismo exige uma atitude prática. Exige transformação de vida e preocupação com o próximo.
Se você olha para a desigualdade social existente no país e no mundo, isso não mexe com você, isso não te transtorna, isso não te preocupa, isso não te irrita, isso não te revolta, é porque você não entendeu o Evangelho. Isso não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Isso tem a ver com o fato de você ser humano. Não é possível nós, como cristãos, não colocarmos a política no sentido bíblico dentro das nossas orações. Não é possível nós, como cristãos, não enxergarmos a relevância do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz que é importante nós orarmos pela política, pelas autoridades, para que as pessoas possam viver vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Enquanto houver pessoas como nós, que não têm acesso a um hospital quando estão doentes, que não podem enviar seus filhos para uma boa escola, que moram em ruas onde o esgoto corre a céu aberto, enquanto existir esse tipo de situação, nós precisamos nos manifestar. Isso precisa causar uma revolta saudável em nossas vidas. Eu sou cristão, eu só penso na salvação em Cristo e na vida eterna. Isso não é cristianismo. Isso é acomodação. Isso é egoísmo espiritual. Isso é individualismo. Isso não tem nada a ver com a fé universalizante e unificadora a que a Bíblia nos chama para desenvolver. Em segundo lugar, para nós desenvolvermos uma visão madura de fé, é importante nós compreendermos o alcance universal da salvação. Vejam o que Paulo escreve nos versículos 3 e 4, e eu vou pedir uma gentileza para vocês. Abram a Bíblia nessa passagem, porque eu quero que todos falem em voz alta o que está escrito nesses versículos. Uma coisa é ouvir o que o pastor está falando. A outra coisa é você ler com os seus próprios olhos e recitar com a boca. Quando Paulo diz que devemos crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar com a boca, é porque Paulo sabe, o Espírito Santo sabe, que quando nós falamos algo, nós estamos aprofundando o nosso conhecimento. O que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Por favor, vamos ler em voz alta. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Obrigado. Qual é o ensinamento inequívoco, o ensinamento claro deste texto de Paulo? Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quando Paulo diz que Deus deseja que todos os seres humanos, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ele está dizendo, em outras palavras,
que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Conheçam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui existe um campo de discussão teológica, e eu reconheço que não é fácil a explicação para isso, mas a Bíblia fala claramente que Deus deseja a salvação de todos, mas a Bíblia fala também, de maneira clara, inequívoca, que aqueles que não têm fé estão condenados. Como conciliar isso? Se a Bíblia me exorta a ter uma fé universalizante, e ao mesmo tempo a própria Bíblia, em algumas passagens, dá a entender que alguns não são salvos e são condenados, como eu consigo conciliar essas duas verdades e, ao mesmo tempo, manter uma fé que seja universalizante e que coloque cada ser humano como alvo e objeto do amor incondicional de Deus? Vejam 1 Timóteo 4, versículo 10. Vamos ler em voz alta também. Ora, abriram? Então vamos ler. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esse versículo já lança uma luz. Deus é o Salvador de todos os homens, em um sentido. E Ele é o Salvador de todos os fiéis, em um outro sentido. Ele não pode ser o Salvador de todos e dos fiéis no mesmo sentido, porque o versículo já faz uma separação. E é esse o tema que hoje muitos teólogos estão estudando, estão publicando trabalhos, porque foi um tema que passou despercebido ao longo de séculos, porque a preocupação da igreja era outra. Então, por exemplo, no tempo de Martinho Lutero, a preocupação da igreja era a fé salvadora. Hoje a igreja já está um pouco mais madura e os teólogos estão estudando essa questão da escatologia, o final dos tempos. Vejam, existe um sentido em que Deus é o Salvador de todos os homens. Isso é tão claro na Bíblia, que diz, tanto lá em Isaías, como nas epístolas de Paulo, por exemplo, Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 14, que no final dos tempos, na eternidade, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 14, 11 traz, na versão Almeida atualizada, a tradução mais moderna e mais próxima da nossa língua sobre o que é esse confessar. Dará louvores. Todo joelho, todo ser humano que passou por esta vida, dará louvores a Deus e glorificará o Senhor Jesus Cristo. Todos, ponto, todos, não tem exceção. Mas estas pessoas que morreram sem terem recebido a graça de Deus, embora na eternidade futura vão louvar a Deus, elas não desfrutarão de um privilégio que é concedido apenas àqueles que receberam a graça de Deus em suas vidas. Que privilégio é esse? E agora entra o segundo sentido de salvação, como diz Paulo aqui em 1 Timóteo 4,10, especialmente dos fiéis. Aqueles que morreram
e receberam a graça de Deus em suas vidas, vão, de alguma maneira que nós não sabemos, participar diretamente da glória de Deus. Nós estaremos unidos a Deus de uma tal forma que vamos participar com Ele da sua própria glória. Esse é o sentido, por exemplo, no Apocalipse, quando Deus, em Cristo, distribui os seus privilégios e chama algumas pessoas para sentarem com Ele no seu trono. Isso é uma evidente analogia, é uma simbologia. Ou seja, existe uma salvação que é específica daqueles que receberam a Cristo. Essas pessoas vão habitar com Deus e vão participar diretamente da sua glória. É o que Paulo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São verdades que nós não conseguimos compreender hoje. Será uma maravilha tão grande que nós não temos nem como expressar hoje, em palavras, o que será a realidade da eternidade. Tipo de privilégio é para aqueles que receberam pela fé a graça de Deus. Mas para os outros que morreram sem terem recebido a graça de Deus, essas pessoas serão condenadas, passarão por momentos terríveis de disciplina. Vou usar um termo que a minha esposa usou há algumas semanas, eu gostei do termo, então eu estou pagando os direitos autorais a ela por usar o termo. Eles serão flambados pelo fogo do inferno, claro, como uma metáfora. Isso é uma metáfora. Serão flambados. E eles serão purificados do seu pecado. E em virtude deste juízo, eles vão aprender. Vão aprender pela dor, mas vão aprender. E assim vão reconhecer o senhorio de Deus e de Cristo. E mais, vão reconhecer a misericórdia de Deus. Essas pessoas serão salvas da presença e do domínio do pecado em suas vidas. Ou seja, a própria condenação de Deus é amorosa. Ela tem por objetivo o resgate da pessoa. Elas não vão participar diretamente da glória de Deus, mas habitarão futuramente um mundo que será um mundo onde o pecado não existirá mais. Então, toda a humanidade será salva da presença e do domínio do pecado. Mas apenas aqueles que receberam a graça de Deus em suas vidas, que desenvolveram a sua fé em Cristo, apenas estes participarão diretamente da glória de Deus. Ou seja, existe uma dimensão da salvação que é universal. E existe uma dimensão da salvação que é específica para aqueles que receberam a graça de Deus. É importante nós fazermos esse tipo de diferenciação. Isso, meus irmãos, só agora que a igreja está começando a entender. Só agora que estão sendo publicados artigos dando ênfase a esse tipo de diferenciação. E é esse o tipo de fé que nós podemos chamar de fé madura, fé universalizante. A fé que enxerga cada ser humano como alvo da atenção de Deus. Você conhece a história do copo com água cheio pela metade e com o copo de água vazio pela metade. Eu sou o tipo de pastor que gosto de enxergar o copo com água cheia pela metade. Entender que essa humanidade
um dia estará toda aos pés de Deus, louvando o Senhor Jesus, mesmo que muitos não participem diretamente da sua glória, mas estarão reconhecendo a misericórdia de Deus, estarão habitando um mundo de justiça, um mundo onde não existirá mais desigualdade social, um mundo onde não existirá mais o medo, o pecado, a morte. Isso é o suficiente para me dar ânimo para viver um dia de cada vez. Porque quando eu vejo o mal que existe no mundo, eu sei, com base na palavra, que isso é transitório, um dia vai acabar. E, finalmente, o apóstolo Paulo diz que a fé madura trabalha em prol da humanidade. Como diz aqui o versículo 7, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para isto fui designado pregador e apóstolo. O que Paulo está dizendo aqui? Em virtude do fato de o evangelho ser para todas as pessoas, sem exceção, ele está trabalhando como pregador e apóstolo. Ele foi designado por Deus para, de uma maneira poderosa, levar essa mensagem a todas as pessoas. E esse desafio continua vivo hoje. Você e eu somos chamados por Deus para fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa família, no nosso bairro. Você e eu somos convidados pelo Espírito Santo para pregar este tipo de evangelho, para pregar um amor de Deus que se estende a todas as pessoas, que não deixa ninguém de fora. Esse é o nosso Deus. E é este o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregou. Que nós possamos ser verdadeiros embaixadores de Deus, levando este evangelho do amor universal a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Havatki hasum de sutiună, mezgăhăravire, martgutiană de snel, vorbesc sansmă, vor gazmăvadze polor martgutiamp, voronc miațialen ir eutiamp. Inchbesc gărnanc năbasdel ais hamai nagan, jev, Mia țănelu havatki de sutiună. Ais masin, bohos arachial căreț dimotiosin. Aracindehă, betke polor mart gutian hamar ahotenc. Bohos căreț, ardga hacem amen pane araci, ahotcă în el, hântrel, ahacel, Corrutiun madut sanel, polor martoți hamar. Manavant, tacavornerun, ev ish hanerun hamar, vorbesi hahah, uhantard gianc varenc, gadarial, asvaza baș dutiunov, ubargeș dutiunov. Iergrort. Betke hascănanc, părgutian hamai nagan, șârceanagă. Bohos căreț, va sânzi aine ahegă, o întunelin mer părghici astuțui narcev. Astvați guzevor polor martic părgvin, u gjăș mardutiună gianșnan. Canzi meg astvați ga, u meg mici nord astuțo o martoți mici der. Hristos Iisus martă. Vor ir ansă amenun deh părganc de vav, ir adenin văgaiutiun ălalu.
je verčabes, mart kutiam hamar, betke ashadink. Ichbes căreți bohosă. Vorun es caruzici u arachial nășanag veța. Jeshmarit găsem Cristosov jev sud cem hosir. Hetanos nerun varta bed jeha havatkovu jeshmardutionov. Polorăs irar betkutiun unink. Hedeva par hans narutiamp. Ahotenk polori părgutiam hamar. Jev karozenk părgutiam avedarană amen martoți. Vorovedev ampoș martgutiună betcutiun unin astudzo șenorchin jev Cristosi zorutiană. Ortneală la asudzo hoscă.